Nunca perdeu. Esse nunca perdeu mundial. Nunca perdeu mundial. 100% de aproveitamento. A sorte dos caras é que a gente nunca mais foi. É, que a gente não tá classificando. Eu não mudaria, né? A nossa sorte é que a gente nunca mais foi. O nosso problema não é ganhar o mundial, é classificar. Que ganhar é fácil, a gente vai É fácil. E eu vou te falar uma coisa. Do jeito que tá aí, acho que vai ficar um tempo sem gente. Fala galera do YouTube! Tamo de volta, olha nós aqui outra vez. Esse aqui é o 10, É o 10. certo? Número do craque. 10. Número do craque. Pois é, Craque Neto. esse é o 10 e pra gente não esquecer, como outras vezes, roda a vinheta. Pois é, galera, programa 10 e 3 integrantes. Tá top. São Paulo perde e os caras vão caras cada somem. vez vindo menos. Pois é, a gente está desfalcado hoje de 2 dos nossos integrantes. Felipe e Fernando não estão entre nós, mas nós estamos aqui, certo? Léo, Sim. time forte, Forte, opa. Sempre. sempre. Dé, E Atilão, de boa? de boa. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas vamos lá. Bom, para começar então pelo começo, primeiro agradecer você que tem acompanhado os nossos vídeos, né? Obrigado mesmo, valeu pela força aí, por curtir, compartilhar e etc e tal. E se você é novo por aqui, não esquece de fazer todo aquele procedimento básico que ajuda bastante um canal do YouTube, como o nosso, como o do Mesa Tricolor. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta, faça todo esse processo aí para dar uma força para nós, beleza? Beleza. O nosso Instagram também tá aparecendo agora aí, o Instagram do Mesa Tricolor, para você curtir lá o que a gente posta lá, o que a gente coloca lá no Instagram. E também agora aí, ó, os nossos individuais, caso você queira nos seguir também. Falando em Instagram, hoje a gente fez uma postagem bem legal lá, comparando 2 tipos de São Paulino. Um está aqui, o Dé, que é o São Paulino confiante, Otimista. otimista. Mais ou menos. É o máximo que dá pra ser de otimista. Pois né? é. Esse São Paulo. É. hoje. E o São Paulino Mais apocalíptico, que é o Felipe, por exemplo, que não está aqui hoje. Mas até a última vez que eu vi, não sei se tem aí alguma atualização, mas E aí, Léo? os São Paulinos estavam muito mais confiantes. Mais confiantes. Né? Tinha mais Porque a torcedor pergunta André. lá, então, porque a pergunta lá era que tipo de torcedor você é, e o torcedor André tava ganhando bem, tava bem na frente. Então, acredito que dos nossos seguidores aí, a grande maioria, por Tá enquanto, 70-30. 70-30? 70%. Olha lá. Cara, essa foto do Felipe tá muito torcedor Felipe, né, velho? Tá muito. Bom, se você não viu ainda, entra lá, corre no Instagram e deixa lá a sua opinião. Que tipo de enquete- torcedor você é? A enquete ela tá com 7 horas aí, então tem mais Tem aí tempo. umas horinhas pra... Beleza, então Então, na verdade não, porque quando Mas a gente até o postar, vídeo vai ter já mais vai ou ter menos acabado. umas 7 horas restantes, talvez. Tá bom. Bom, é isso. Então, bom, que tipo de torcedor você é? O que tá confiante ainda, Pode embora comentar. Tá Vamos, aqui, São né? Paulo. embora dificuldade o confiante ainda, ou você já entregou os pontos e pode fechar as portas e vamos arrumar outra coisa pra fazer? Não, Cara, eu não tô muito confiante, mas acho que a hora que a gente perde essa confiança, não tem mais graça de torcer, né, velho? Você fica, cara, a gente tá bem desiludido, assim. Bom, Mas eu acho que- eu ia falar disso quando a gente desse uma pincelada aqui em Bahia e São Paulo, mas já que você adiantou, cara, eu confesso que acabou o jogo Bahia e São Paulo, eu não vou falar que eu não fiquei triste e tudo mais, mas, cara, eu sofri muito menos, sabe? Eu acho que a gente tá se Exatamente. acostumando a não ganhar. Contra o Cruzeiro foi a mesma coisa, cara. Eu fiquei puto, assim, uns 10 minutinhos. Cara, vou jogar videogame, sei Nunca lá. passou. Ah, Vou não, comer. mano, eu fiquei puto. Ficou né? muito puto. Contra o Cruzeiro não, mas contra O o Bahia. Bahia eu fiquei puto. velho. aí eu fiquei Bom, mais puto Porque, mesmo. mano, sei lá, mais uma Copa do Brasil, né? Que a gente... Pô, a gente é um entrou título nas... é um título que seria muito louco ganhar, né, velho? O São Paulo não parece que não prioriza os bagulhos. não- Antes da gente falar da Copa do Brasil, que tem um negócio que eu quero falar, só pra gente seguir aqui o script, o Dé marcou mais um ponto.
Eu marquei? Marcou, você apostou 1x0 pro Bahia e foi 1x0 pro Bahia. É verdade. O Dé nem lembrava. Nem precisava, nem lembrava, cara. Pois é, você falou 1x0 pro Bahia, foi 1x0 pro Bahia, Então, tô com 2. na nossa competição interna, o Dé... eu acho que Assumi a liderança. Eu acho que a gente, até aproveitando que o Felipe não tá aqui, porque com certeza ele vai chiar, a gente tem que fazer no final do campeonato, o cara que fizer menos pontos tem que pagar alguma coisa aqui. Tem que Não, mas pagar. eu tô perdendo, mano. Não, mas não, aí é problema seu. Mas você pode virar. Não consegui acertar nenhum ainda. O Léo tá com 0 Sou mal pontos. de palpite. Não, mas é que o Felipe, se a gente fosse falar aqui, o Felipe ia falar, o quê, não sei o quê, porque o Felipe é chato. O Felipe é chato, esse é o ponto. Mas a gente pode pensar, vamos pensar, se você quiser nos ajudar aí, comentar. Dê uma sugestão. O último colocado, no final do ano, no final do campeonato, porque agora a gente só tem um campeonato, certo? Certo. Tem No que fazer final um- do campeonato brasileiro, vai pagar alguma coisa aqui, o cara que menos acertar. Aí, Léo, tá na hora de começar Sim, vamos a mudar. Depois teve São Paulo e Cruzeiro, que a gente acabou esquecendo de dar nossos palpites aqui, então esse passou batido, beleza? Beleza. Agora sim. Eu queria falar 1x1. Ia mesmo? Você ia sair da lanceira. Ah, eu ia pra essa Sei parte não, do mas eu não ia apostar em vitória de São Paulo. Ah, eu Eu ia. também não. Eu ia. Eu acho que você sempre sempre Eu ia pra essa. Eu provavelmente ia eu ia do apostar lado no do torcedor empate. André e ia falar que o São Paulo ia ganhar de 2x1. Tá eu bom. não sei, talvez eu falaria empate também, mas não sei se não. Enfim. Enfim, beleza. Bom, e aí sim, efetivamente, agora falando dos jogos, né? Porque por mais que São Paulo e Cruzeiro tenha sido o último, mas a gente não teve oportunidade aqui de falar de São Paulo e Bahia. Não que a gente vai pontuar o jogo, mas soltar um pouquinho das nossas angústias, porque, cara, eu até comentei no grupo do WhatsApp que a gente conversa aqui, eu não achei São Paulo e Cruzeiro tão ruim, pra ser muito sincero. Agora, São Paulo e Bahia foi qualquer coisa horrorosa. Foi ruim. Foi nojento. Foi bem ruim. Cara, parecia que era um São Paulo que Entrou Cara. nem aí. Entrou nem aí pra ganhar o jogo. nem aí, não foi? Entrou nem aí pra ganhar o Cara, jogo. eu fiquei. Foi isso que me deixou assim, lógico, depois como eu falei, eu acabou passando, esqueci, mas eu fiquei na hora muito puto. Porque, cara, se não queria jogar, nem ia pra Bahia, velho. Sabe? Ficava aqui. Porque Não, começou pela escalação, né? Começou, eu tô pensando tudo nisso. errado, cara, já desde o começo. Porque foi aquilo que a gente tinha falado antes do jogo aqui, acho que até eu falei. Mano, coloca todo mundo que é bom pra jogar, velho. Coloca os melhores que você tem à disposição, não interessa se vai começar com o Hernanes, ele só vai conseguir jogar meio tempo. Meu, começa com o Hernanes, começa com o Pato, começa com tudo que você tem de bom aí. Tudo bem que não tinha o Antony, mas, meu, aí ele me começa com aquele ataque, velho. O Elinho, Elinho. Toró e Everton. O Everton que não tava vindo Ninguém faz bem, gol ali, mano. Ninguém faz gol, exato. E aí, mano, já começou ali tudo errado, né? Cara, Começou sem tudo pensar errado. na maldade contra as outras pessoas, mas graças a Deus que o Everton machucou. Porque acho que é só assim pro Cuca não colocar ele pra jogar. Não colocar ele pra Cara, o jogar. Everton não tá bem, já faz tempo, né? Ah, tá Desde certo, que ele machucou, corre, né? vai pra lá, vem pra cá, tal, beleza, mas cara, não tá bem, tá longe de ser o Everton que a gente já viu no São Paulo. Ele teve uma fase no São Paulo bem melhor que No isso. primeiro turno do brasileiro passado, ele foi o principal jogador do São Paulo. jogou bem, mas cara, hoje não dá, cara. Hoje não dá. E aí a gente tem que esperar ele machucar, porque se ele não machucasse, ele ia estar lá contra o Cruzeiro. Não tenho dúvida disso. Sim. Mas então, além da escalação, que eu também acho que foi bem errado ali contra o Bahia, os caras estavam sem vontade nenhuma. Então, mano, o jogo 0x0, você em jogo uma classificação numa Copa do Brasil, os jogadores sabendo que o time tem um puta histórico de eliminação, e as maiores eliminações do São Paulo, se você pegar das 22, eu acho que são 7 ou 8 contra time grande. O resto é tudo pequeno, médio e pequeno, né? Tipo, o nível Bahia pra Desconhecido baixo. Libertadores. Time desconhecido da Argentina, É. Defensa e Justiça, Colón, o Talheres agora Tem esse vários, ano. tem vários. Aí tem Paulista, tem Penapolense, tem Ponte Preta, tem uma porrada de time aí. Copa do Brasil já E- foi Goiás, Bahia, E aí, Atlético Paranaense. se você vários. pegar, né, a maioria dessas eliminações que o São Paulo sofreu, mano, nem foi pra time grande, velho. São Paulo não conseguiu nem chegar em fases, tipo, maiores, né, nessas 22 eliminações, pra ser eliminado aí pra um Flamengo, pra um Grêmio, pra um Cruzeiro, né?
E assim, e aí você tá ali jogando com o Bahia, o jogo tá 0x0. Mano, você tem que ficar amassando o Bahia o tempo inteiro, não interessa. Tipo, Tá 0x0, arrisca você já se entrou tá perdendo, amassando, né? Entrou perdendo, mano. Exato, se você tá amassando e você toma um gol de contra-ataque, meu, até é compreensível, entendeu? Porque o time arriscou e foi tudo. Só que o São Paulo ele consegue tomar um gol de contra-ataque tocando a bola no meio Não de campo. fazendo nada. Não faz o menor sentido. O São Paulo não consegue chegar no campo de ataque. Isso é de E quando organização. perde a bola naquele toque de meio de campo, o cara dá um passe e acha o cara livre sozinho e faz gol. É. Entendeu? Desorganização, Foi mano. assim aqui no gol daqui no Morumbi, foi assim no gol que a gente tomou lá. Então, velho, não faz o menor sentido. O São Paulo, tipo, não vai pra cima. Parece que dá aquela idinha pra cima nos 10, não é nem 15 minutos, é 10 minutos iniciais que o São Paulo começa. Sabe aquela saída de bola do Cuca? Que vai todo mundo pra frente, aí o São Então, Paulo dá uma pressão. Mas nesse Mano, jogo não teve nem isso, acaba, velho. velho. Vocês repararam Acaba. que não teve nem isso? É. Os caras estavam de boa ali, parecendo que tava 1x0 pro São Paulo, velho. É. Cara, mas ó, de todas essas eliminações, lógico, eu não tenho aqui toda de cabeça Aqui, ó. assim. Audax, Juventude, esses dois a gente esqueceu de falar. Mano, tem um Juventude, monte. verdade. O Audax ainda foi levando 2 goleadas, se não me Foi, engano. mano. Acho que foi mesmo. Então, mas não lembro de todos os resultados aqui, mas cara, um ponto que tem sido determinante para as nossas eliminações são os jogos no Morumbi, cara. A gente não tá conseguindo vencer times que nem tem tanta força assim no Morumbi. No Morumbi. Cara, a Não gente interessa se a primeira partida é aqui Não ou interessa, lá. é. São Paulo De já qualquer é. jeito. E São outros Paulo, jogos vocês que a gente ganha no Morumbi, a gente ganha de 1x0 com aquele, sabe... Faz 1x0 e vem pra trás. como parece se, que meu, assim, 1x0 tá ótimo, É. acabou, e aí a gente vai pra lá e ou toma 1x0 ou toma mais que isso e é eliminado. Eu acho que hoje esses times, a fase do São Paulo é tão ruim que esses times vêm pro Morumbi já pensando assim, cara, dá pra ganhar dos caras aqui. Dá pra ganhar dos caras aqui. E se a gente ganhar dos caras aqui, eles não vão ganhar Não da vão gente ganhar. lá. É. Então, acho que com certeza, mano, os caras já vão com esse pensamento. O técnico já observa isso e já dá essa orientação. Times que viriam pra jogar com o São Paulo pra arrancar um empate. O no empate, máximo. olha lá, velho. Tomar Tipo, 1x0. Tipo, mano, perder de você acha pouco, que, né? você acha Perder que de um Ceará da vida, um Bahia, que seja um Vasco, Fluminense, não vai pro Allianz Parque falando assim, mano, se a gente arrancar um empate dos caras lá, velho. Cara, o Rogério velho. Lindo, o mito, Rogério Ceni deu uma entrevista depois que o Fortaleza veio no Allianz Parque que tomou de 4 do Palmeiras. Ele deu uma entrevista falando que não que ele queria perder, obviamente, mas no planejamento do campeonato Já conta uma derrota. era uma pro derrota. Palmeiras. Sim, É uma sim. derrota. E ainda ele falou mais, e vai ter muita gente que vai lá e vai perder. Sim. Então assim, tem muitos outros times que sabem, cara, quanto o Palmeiras lá vai dar ruim. É, embaçado. Claro que esse não é um discurso que os caras devem falar no vestiário, lógico, mas tô falando assim, tipo, mano, os caras vão lá pra comemorar empate. No Morumbi, mano, os caras vão pra vencer hoje em dia. Pra ganhar o Os caras vão jogo. pra vencer, porque os caras sabem que dá, meu. E outra, eu não sei nem se os caras não falam isso aí não. Não sei nem se o Rogério fala isso pro Fortaleza lá. Ó, cara, vamos jogar de boa aqui e vamos tomar 1x0. Não sei se os caras, se ele fala isso aí. Bom, esse caso que tá acontecendo do Botafogo e Palmeiras aí, bom, se eu sou o Botafogo, eu ficava quietinho com esse 1x0 aí que eles tomaram, em vez de querer voltar o jogo. Mano, certeza mano. que eles vão tomar uma Porque a goleada. chance de tomar um monte é gigante. Vai Botafogo, dar ruim, vai dar deixa ruim. 1x0, esquece essa parada aí e vai pro próximo, velho. Desiste do processo aí. Aproveita que não tá tão mal assim no É, campeonato. 1x0 foi ótimo, cara. Foi ótimo. Não é? Aí toma 4 agora, vai ficar com o saldo bem pior, viu, Botafogo? Acho melhor vocês Que vai verem. fazer falta no final do campeonato, esse Acho saldo. melhor vocês ficarem com esse Já pensou, 1x0. velho? esses A caras gente, que por são exemplo, rebaixados por causa do saldo de gols. a gente, por Isso exemplo, a chance que a gente tem de tomar mais que 1x0 lá no jogo contra o É. Palmeiras é gigante. Bom, aí do Bahia é isso, cara, assim, um jogo horroroso, um time Sem vibração nenhuma. nenhuma, cara. mano, é isso que nenhuma, que a gente sabe? tem que Não conformar. tem isso nem que aquela mata, isso que pressão, mata. sabe? Nem aquela pressão do final do jogo de falar assim, cara, perdido por perdido, A gente vai tentou. todo mundo lá pra frente, joga. Nem isso, cara. O São Paulo continuou tocando a bola. Eu acho que esperando o jogo acabar pra pegar o voo e vir embora. Sei lá, Mano, ter a família. se o São Paulo sei fosse lá. um time com todos os jogadores com a qualidade e com a vontade do Álvaro Pereira, por exemplo, Nossa, eu acho que eu não teria pode crer. ficado tão puto e perdesse pro Bahia, eu não teria ficado tão puto quanto eu fiquei. Porque, mano, você vê um time que tem qualidade, tem jogadores que tem qualidade, você sabe que tem qualidade técnica, e, mano, zero de vontade, assim, zero. E perder faz parte, sem né, alma, cara? né, velho? Sem Perder alma. faz parte, assim, pô. Sim. A gente. Cara,
mano. Só que tem um se mínimo de perdesse vontade, né, tentando, mano? martelando, Sabe o que me estranha? beleza, mano, faz parte do jogo. Agora, mano, O que me daquela forma estranha que foi... é até isso eu senti isso do Hernanes, cara. Vocês estão sentindo vibração do Nenhuma. Hernanes? Nenhuma. Cara. totalmente Parece diferente que é da uma vez que ele coisa veio em estranha. 2017, Então, que ele tava muito é. grande. Parece que tem alguma coisa estranha ali, Mas, cara. Não dá pra entender. mas tem uns boatos que ele tá até passando por uns problemas pessoais. Ah, Cara, mas eu Deve ser, não mano. sabia disso, mas eu ia comentar. Cara, o Hernandes tem algum problema tem no Hernandes. Ele... Não é possível, porque... Ele não tá normal. Não tá, cara. Assim, Não tá não tô normal. nem falando Você que o vê cara nas tem que salvar a gente entrevistas, todos os jogos e tudo mais, mas o Hernandes jogando tá muito diferente. Tá Muito diferente. mano. A gente ainda vai falar do jogo contra o Cruzeiro. Então, na verdade, assim, Bahia e São Paulo foi isso, a gente perdeu de 1-0, mais uma Copa do Brasil eliminado. O que mais só me deixa, só pra finalizar isso da minha parte, é um campeonato que a gente falou aqui algumas vezes que talvez seria muito mais... O São Paulo teria muito mais chance de ganhar do que o Campeonato Brasileiro. Certeza. É um campeonato que o São Paulo não tem, e o São Paulo tem que ter esse campeonato. Só que, cara, eu acho que desde o começo, desde jogos antes na verdade não teve jogo antes do Bahia, né? O Bahia foi nosso primeiro jogo. Nosso primeiro jogo. É que foi no ano passado que a gente enfrentou alguns outros times aí, mas, cara, parece que já no São Paulo já tá assim, pessoal, vai ter a Copa do Brasil, mas A esquece. gente vai só participar. Vamos entrar lá. Mano, isso porque a gente entrou nas oitavas, velho. Pois é. Senão a gente teria sido Não, era eliminado nosso- antes. Com algum A certeza. gente time pegava menor, o Juventude, Ia ser eliminado. pegava aquele time que o Corinthians pegou, que tomou 2 gols na arena lá e depois teve que A virar. Avenida lá. A gente teria perdido aquele jogo lá. Então, assim, cara, mais um ano sem Copa do Brasil e torcedor São Paulino, eu espero estar errado, mas acho que é um título que, se depender do jeito que tá, vai demorar aí pra gente ganhar o primeiro. Não tem Vai, pretensões, mano, porque o velho. São Paulo afina muito em jogo Vai decisivo. demorar né? muito pra ganhar a Afina primeira Copa do demais, Brasil, viu? Então, é isso aí. Bom, aí no fim de semana aí, mais precisamente no domingo, a gente jogou no Pacaembu, né? Morumbi já tá separado lá por causa da Copa América. Pegamos um eterno freguês, que é o Cruzeiro, mas nem assim. Nem assim, cara, nem assim. Pois é, empatamos Não, com o Cruzeiro. numa fase ruim, né? E o Cruzeiro tá mal, Porque a né? gente sempre ganha do Pô, Cruzeiro mas na eu achei fase que o boa. Cruzeiro jogou bem, viu, mano? Vocês gostaram? Mas o time do Cruzeiro é muito bom, É cara. muito bom, Essa cara. fase do Cruzeiro não faz nenhum sentido. Então, Não eu faz achei nenhum o sentido. Cruzeiro muito bem tocando a bola, fizeram várias tabelas, entraram muito fácil na... Não, Na mas teve zaga, um momento mas ali, também pelo tem amor o de negócio Deus, de que São Paulo. depois que o Cruzeiro empatou, o time de São Paulo simplesmente parou de então, jogar. mas é deixou que- o Cruzeiro Simplesmente jogar. falou assim, mano, que esse é o- dane-se se empate ou derrota. Pareceu que foi isso, tipo, mano, os caras time tava começaram olhando. a deixar os caras jogar olhando, O time tava olhando. e se não fosse o Volpe ali... Então, sim. esse é um ponto que eu queria começar no meu comentário sobre o jogo. Por que eu disse também que eu nem acho que o São Paulo foi tão mal. Eu acho que o primeiro tempo do São Paulo foi bom, ponto. Também não tô falando que foi nada de outro mundo, mas não achei ruim. Achei que o São Paulo tentou, teve até o gol do Pato. E aí, sendo justo, um belo passe do Reinaldo, né? Deixou o Pato na cara do Aí gol, o ele Pato fez dominou 1-0. certinho também, mano. que Foi meio eu forte. não achei, eu achei que isso que eu ia falar. Não achei que o passe foi na medida, não. Qualquer outro jogador teria Tinha batido, perdido, né? batido na Mas eu acho que canela o e Pato teve passado. uma sorte. Você viu que bateu Ele nos teve dois uma pés. sorte, é isso que eu ia falar. Nem É. que ele dominou certo. Ele bateu, a bola bateu um pouco nele, Mas ele assim, ficou ali, mano. Aquela Fazendo bola uma saiu. pro Reinaldo também, eu acho que se ele tocasse mais fraco, a bola não ia passar ali. Passou no meio dos 3 jogadores ali. Bom, eu achei até um passe interessante. Sim, O Pato, foi um belo achei passe. que o Pato foi bem também no gol. E aí, dentro disso do que o Léo falou, cara, aí o São Paulo tomou depois o gol. E aí aquele negócio que a gente tá falando do psicológico, cara. Meu O pai, São Paulo tomou o gol, Já era. acabou. desabou, Começaram a velho. errar passe, começou a, falhar na marcação. Os caras do Cruzeiro toda hora sozinho. E aí apareceu o Volpe, que, cara, se não fosse o Volpe, a gente tinha perdido. Salvou, cara. Tinha perdido. Isso, Salvou no mínimo se umas teve três- um ponto três gols. positivo dessa partida foi pro crescimento do Volpe, que é uma posição que a gente tá precisando desde que o Rogério saiu e que alguém precisa se firmar ali, independente de como o São Paulo vai ficar aí pro resto dos jogos ou não. São Paulo precisa tomar um jogo que o Volpe exigisse do Volpe, né? que o Volpe É. Tudo bem que poderia ter sido 1-0, mas não fosse aquela falta besta do Hudson. Meu, na hora que o Hudson fez a falta, eu juro pra você, não é zoeira não. Na hora que o Hudson fez a falta, a Thaís tava do meu lado, minha namorada.
Eu falei, mano, que burro, velho. Os caras têm Thiago Neves, mano. O Thiago Neves bate muito bem. É, falta, e a mano. falta bem, foi... velho. Thiago Bateu Neves- fácil, né? Eu falei, mano, mas que cara burro, velho. Como é que o cara vai fazer uma falta besta? Mano, o cara tava cercado, tinha um monte de jogador de São Paulo, não precisava daquilo, mano. Tem que ter uma hora que você tem que ser um jogador inteligente, não é possível. Mano, E o ele Hudson não sempre fez foi só assim, aquela velho. falta, ele tentou fazer uma no começo, que ele deu um carrinho, pegou, depois levantou e foi de novo no E cara. ele não precisava daquela E não de precisava fazer, daquela falta, velho. Falta frontal. Mano, quando eu vi a posição na barreira, eu falei, velho. Mano, pra mim, velho, o Hudson pode ir embora, velho. Na boa, velho. Acabou o Hudson no São Paulo, mano. Acabou, não tem mais clima. Eu acho que pra ficar na reserva até, mas, mano, pra mim eu mandava embora. Já falei, velho, prefiro o Jusilei do que o Hudson, mano. Sempre prefiro o Jusilei do que o Hudson, velho. É que nesse jogo ele jogou na lateral, né? Mas na lateral ou no meio campo eu não escalaria o Hudson, mano. É. Eu sei que o Cuca gosta tanto do Hudson, velho. Cara, Capitão mas de São Paulo. Mas eu vou ser sincero contigo num negócio, cara. Eu também acho que o Hudson, se ele quiser amanhã arrumar Não vai as fazer coisas dele falta, embora, não vai fazer falta. Mas se for pra ele ficar, eu prefiro ele na lateral do que no meio campo. Não, eu acho que assim, por todas as partidas que aconteceram, eu ainda prefiro ele na lateral dando contenção do que o Igor Vinícius. Eu também. Porque no Igor Eu não. Vinícius, a gente tem um pouco mais, né, de qualidade ofensiva. aquela Bem mais. qualidade. Ofensivo, bem Ah, mais. ofensivo mais que o Hudson. É, mais que o Hudson, mas não com uma qualidade. Então, mas eu não chamaria de qualidade. Então, Eu acho que ele vai Mas melhor assim, que o Hudson pra frente. isso, mas mano, marcando, mano, velho, é uma negação, velho. Mas, Cara, mano, mas aí é- que tá. O Hudson, ele não tá marcando bem. O Cruzeiro Então, fez não muita mesmo. jogada no Ele jogo jogou mal dele. esse jogo, mas se você fizer uma Então, mas já apanhada tem de umas todos três, os jogos, tem uns 3, todos os 4 jogos. jogos que ele já tá se acima. você fizer uma apanhada de todos os jogos que o Hudson jogou na lateral versus Igor Vinícius, você vai ver que é mais lucro o Hudson. Lucro, né? Nenhum dos dois vai ser, mas assim, o menos pior ali pra mim é o Hudson, velho. Ah, mano. Será que é a Querendo hora? ou não. Será que Se é a hora de enquanto dar não uma tiver- chance pro Bruno Pérez? Nossa, mano, ele tá no São Paulo ainda, velho. Tá lá, né? Mas tá na Mano, reserva como é que tá pode? afastado? O cara não conseguir, velho, ser titular num time No que tem lugar do Igor Vinícius. Hudson ou do Igor? Do Igor Cara, Vinícius. mas na boa, assim, eu acho que se o Cuca tá revezando entre o Hudson e o Igor Vinícius, ou o Bruno Pérez tá treinando muito mal, ou o Cuca nem tá contando com ele, Nem cara. tá com- É, Nem tá contando. Porque Porque, as duas coisas. cara, os dois estão revezando ali. Hora vai o Hudson, hora vai o Igor Vinícius. E o Bruno Pérez nem aparece, assim, não tem um jogo, vai jogar contra o CSA sabe qual que é e o joga pior? com o Bruno Pérez. Não, Independente nem de isso. qual joga, a torcida critica, né? Então. Não é que é um negócio que os dois estão revezando e pelo menos um tá sendo... Cara, o né? Adriano tem que vir logo, bicho. Mas o Adriano é Ele esquerda, saiu- né, mano? Mas ele Mas joga ele nas joga duas, na né? direita, mano. Ele Ah, é mano, mas duas. esse negócio de contratar um cara pra jogar onde ele não... Mas ele isso daí jogou pra mim, bastante velho, na São direita, Paulo- cara. Ele jogou bastante na Eu direita. acho que ele vai bem, cara. Eu acho que ele vai Também bem. acho. Ah, o Léo, com certeza melhor que todos aí, mano. Igor, Vinícius, Hudson e Bruno Pérez, velho. Com certeza ele vai bem, mano. Qual que é a última atualização aí? Os caras estão falando que ele precisa acertar primeiro um acordo com o fisco espanhol lá, né? Que é o que o Léo tava falando aí, que sempre os caras que jogam na Espanha tem esse problema fiscal aí, né? Que diz Porque que é muito alto. o imposto lá é muito alto, né? E os caras sonegam. É. Tipo, o Messi teve esse problema, o É, Neymar, Cristiano Ronaldo, todo Então, mundo. Aí parece, mas Ninguém- parece que com o São Paulo já tá tudo acertado, mano. Não, se fosse só esse problema, o São Paulo Eu acho paga, que- velho. eu acho. Pô, tá sobrando, meu dinheiro. Tamo cheio de dinheiro, né, velho? Título pra caramba. Não, então eu Não, espero mas pelo que menos uma seja- coisa o São Paulo faz, vende bem, né? Vende os caras bem. É. Porque, mano, se não Mano, fosse isso aí, o só São não Paulo vende ia tá na o- pinda, velho. Só não Posso dar vende os uma- caras uma- certos. Porque Uma podia opinião- vender esses caras que estão aí encostados. Deixa eu dar uma opinião polêmica aqui, falando de um outro assunto, vocês entraram nesse negócio do São Paulo vender bem. É. Né? É tipo, mano, é uma coisa que eu tava pensando esses dias. Eu sou, né, ou pelo menos era, não sei, do time fora Leco. Fora Leco, fora Leco, fora Leco. Mas, Cara, mano, vai defender o Leco. não vou mano. defender o Leco, não. Não, na verdade é o seguinte, pra mim o problema não é o Leco. Pra mim o problema é o sistema do São Paulo. Enquanto for esse sistema onde você tem que ser aquele sócio, velhão, não sei o que, pra chegar lá no topo, não vai mudar, velho. Pode vir Leco, pode vir, sempre vai vir os mesmos caras, entendeu? Não vai mudar. É porque Se veio o mudar sucessor sistema. do Leco, né? E se você Se for ele sair. pensar o Leco em si, pelo menos, do menos mal aí da gestão dele, ele diminuiu muito a dívida do São Paulo. Então assim, ele vendeu muito jogador? Vendeu.
Mas, mano, ele não vendeu pra jogar dinheiro fora, ele diminuiu muito a dívida do São Paulo. O São Paulo, daqui uns 2 anos, a previsão é de ser um clube superavitário. Então, mas Coisa que era, tipo, praticamente visto como impossível, cara, quando o Leco assumiu. Eu Então, entendo, assim, eu entendo não isso. falando, defendendo o Leco, eu tô falando assim que, mano, pelo menos, a gente tá passando por essa merda, por essa pindaíba, mas pelo menos, se vier hoje, se o sistema mudar e por um milagre vier um cara agora que pense o futebol de uma maneira diferente e consiga organizar o time de São Paulo, e principalmente uma coisa que eu acho que devia acontecer, separar o social do futebol, que é uma coisa que sempre dá conflito, porque todos os conselheiros ali do social querem dar palpite no futebol, eu acho que aí o São Paulo pode ter uma chance de, num futuro aí, dar uma sorte que nem o Palmeiras deu, o Flamengo deu, cada um na sua maneira ali de crescer, enfim, de se ajeitar, né? Ajeitar as coisas dentro de casa. Cara, Mas assim, pra mim, dos males, o pior, né? Digamos assim. Cara, eu entendo o que você tá falando, acho que... O melhor. Dos males o melhor. Eu entendo o que você tá falando, acho que na medida do possível o São Paulo tem que sempre estar com as suas coisas em dia, mas eu vou te falar, cara, um clube de futebol, ele vive de título, cara. Não, eu também Então, assim, eu concordo, por isso que eu tô falando eu dos hoje, males, como o torcedor, melhor. eu não sou funcionário do São Paulo, eu não tô lá na administração do São Paulo, como torcedor, pensando nisso que você tá falando, eu me atrevo a dizer, eu prefiro que o São Paulo deva o mundo Mas ganha alguma e ganhe coisa. título. Igual acontece com o Corinthians, que deve o mundo e todo ano o Corinthians ganha um título. Acontece com o Flamengo, que deve também um monte. Isso com certeza. E ganha o Flamengo, título. o Flamengo deu uma consertada. Eu acho também. que hoje quem conseguiu se consertar, e aí não importa os meios, foi o Palmeiras, que antes mesmo da Crefisa, com o Paulo Nobre lá, que era um cara Só que muito rico. antes do Palmeiras se acertar, ele quase caiu. Ah, mas quase O caía, Paulo coisa que a gente já fez não, também. mas eu tô falando o seguinte, o Paulo Nobre, ele ficou aí 2 anos com o Palmeiras na pindaíba. Tudo bem que a gente tá muito mais tempo. Mas Sim, tô falando mas assim, é que eu tô falando pro Paulo assim. Nobre arrumar a casa, ele precisou, tipo, meio que deixar o futebol de lado. Mas o Tanto Palmeiras que já o Paulo tava vindo Nobre, ele assim, ô arriscou Léo. muito que o Palmeiras só não caiu por causa daquele jogo lá com o Não, Santos. o Palmeiras veio assim muito tempo. Aí esses 2 últimos anos foi esse que quase caiu, o Santos salvou, sei lá, não lembro o que aconteceu, mas eu lembro disso. E aí, cara, o Paulo Nobre colocou dinheiro do bolso pro Palmeiras Então, pagar exato. ele, aquele dinheiro de Isso que eu paizão, tô falando, sabe? foi Até uma onde eu coisa- sei foi um negócio tipo de pai parece pra que foi isso filho. mesmo. Pôs dinheiro do bolso pro Palmeiras devolver pra ele. Por Aí isso o Palmeiras que arrumou começou rápido. a se acertar. Por isso que arrumou E aí rápido. depois veio a Crefisa com Então, por isso muito que o... mais O dinheiro. Léo tá Por querendo isso que o dizer Palmeiras vai se acontecer ajustou. isso com São Paulo. Não tô falando que Então, vai mas é acontecer. que Eu tô aí falando é se que o São tá. Paulo der a sorte agora de conseguir pegar um pelo menos- presidente bom ou uma administração boa, pelo menos a parte financeira do clube vai estar mais ajustada para a pessoa Não, sim. desempenhar um bom trabalho. Isso é excelente. Eu não tô falando que, tipo, hoje o São Paulo ele tem uma condição boa. Mano, se você for pensar, o São Paulo no começo do ano, ele tinha 50 milhões para contratar. Era mais do que o Palmeiras ia gastar para contratar. E o São Paulo, não, tipo, contratou mal, contratou bem, a gente não sabe. A gente sabe que não tá dando certo até agora. Só que assim, mano, no ano que vem, no outro ano, o São Paulo vai continuar tendo grana pra contratar. Porque tá começando a se tornar um clube saudável financeiramente. O Corinthians, ele vive e sobrevive de vida porque o Corinthians tem muito mais faturamento do que o São Paulo. Queira ou não. O Corinthians ganha muito mais de TV, mas muito mais mesmo de TV. Ganha mais de venda de camisa, ganha mais de Vende bilheteria. É que bilheteria vai direto pra pagar a dívida lá. Então, mas enfim. Mas isso vai acabar, cara. Sabe por quê? Porque agora, de acordo com a próxima lei, o dinheiro da TV ele vai ser de acordo com a posição do campeonato, certo? Sim. E se a gente não ficar bem colocado, a gente nunca vai ganhar dinheiro, cara. É isso que eu tô falando. Eu acho ótimo. Não. Acho ótimo o São Paulo se estruturar financeiramente. O São Paulo no passado foi assim. Teve time que foi campeão e era um time exemplo, não era? Era um time exemplo, time que tinha as contas em Não, dia, não é que era um tava tudo time exemplo que tinha as estruturado. contas em dia, era um time que não, as coisas dos bastidores não vazavam. Então Ah, mas ninguém assim, meio que Maravilha, sabia que seja. dos podres internos. Só né? que hoje, cara, é assim, é um time que, beleza, tá se estruturando financeiramente, mas, cara, deixou de ser um time no cenário nacional grande. Aí isso atrapalha investidor, porque eu tenho certeza que
o Banco Inter que tá na camisa do São Paulo, ele paga muito menos que outros patrocinadores pagam na camisa de time que Tá bem. é menor que o São Paulo, só que tá bem. Sim, Só que é um com time que certeza, aparece em uma coisa final, leva a é um outra. time que vai pra Uma Libertadores. coisa leva a outra. Então assim, óbvio, mais uma vez, eu não quero que o São Paulo seja um time devedor, mas se eu tivesse que escolher não sendo funcionário do São Paulo, se você prefere um São Paulo no azul ou um São Paulo campeão, eu hoje prefiro o São Paulo campeão. Lógico. Que seja eu no concordo. vermelho. Isso Não, pro eu torcedor. concordo. Só que eu acho que como você mesmo disse, se uma coisa leva a outra, uma hora a gente vai atingir um patamar em que a situação financeira saudável ajude o time. Sim, isso que eu que tô o meu falando. medo, Léo, meu Porque medo é se assim. o São Paulo tiver sempre começo do ano, o que eu quero dizer é o seguinte, o São Paulo não vai pra mim, não vai virar um Vasco, um Fluminense da vida, porque é o que iria acontecer se a situação financeira tivesse ruim. Por dois motivos, se a situação financeira tivesse ruim e porque o São Paulo tem torcida. Então, por exemplo, não corre muito risco do São Paulo virar um Botafogo, um Vasco, um Fluminense, que estão com a situação financeira péssima e estão se apequenando ano após ano, porque eles não têm torcida, eles não têm apoio, eles não têm financeiro, eles não têm nada. Então por isso que eles estão se apequenando. Agora, o São Paulo tem torcida e está arrumando a situação financeira. O óbvio que tem que acontecer é uma hora dar certo. Porque se ano que vem o São Paulo tiver mais 50 milhões para contratar, uma hora vai ter que dar certo. É que a minha preocupação é que assim, o Leco sai e vai deixar alguém dar patota dele, porque o São Paulo hoje também não tem então, oposição. aí Mas o São Paulo não tem oposição. Foi isso que eu falei. Assim, O erro não tá no Leco, ou no sucessor, ou no antecessor. O erro tá no sistema. Enquanto não sair do sistema onde for só esses caras entrando, Mas quem que muda isso? não vai mudar. Por isso que eu falei que do Leco dos males o menor, porque o Leco podia estar lá piorando ainda mais a situação financeira do São Paulo, gastando, contratando o cara errado, enfim. Sei lá. Acho que o que Então, muda, assim, cara, é pelo aparecer um menos cara isso, entendeu? igual o do Palmeiras aí, cheio do dinheiro. E Eu fala, quero "Quer mandar saber? essa merda. Não, vou mano, gastar mas o que eu dinheiro tô no querendo São dizer é que o Paulo." problema não é mais dinheiro, o problema é a administração, velho. É isso que eu tô querendo dizer. Então. O São Paulo tá se tornando um clube superavitário, mas não tem uma administração boa no futebol. Não tem uma administração boa no futebol, entendeu? Não é mais a parte financeira, é o futebol. Bom, Enfim. depois de toda essa defesa gratuita aqui, Não é defesa. Não, o cara, é fã Não do vem Leco. com defesa não, só falei que dos males o menor. cara, o Falei que dos Léo mais guardou. menor. O Léo guardou no coração essa Não, mano, eu só parei informação. pra pensar Só nisso. pra falar quando o Felipe não Quando o tivesse Felipe não aqui. estivesse aqui. Não, eu quero falar na cara Porque o dele. Felipe ia bater nele agora. Tá batendo nele. Mano, seria Nossa, pior ia dar se uma a gente treta feia tivesse agora. não ganhando nada e ainda se afundando em dívida, entendeu? Aí sim a gente viraria um Botafogo O Fluminense. problema de São Paulo é quem chega não joga, velho. Pode É, trazer, mano, o Neymar e o Messi Então, junto, velho. Aí isso tudo, Não vai isso jogar, tudo é mano. sempre culpa da diretoria. É. A Eu também não diretoria acho. muda time, Tanto traz é- time, traz jogador. Tanto é que no Não encaixa vídeo nada, passado eu falei, eu não acho que o São Paulo tá contratando mal. Acontece que dá um puta azar, velho. Os Pra mim, caras chegam e se não você jogam, mano. colocar uma culpa da diretoria muito grave, é a troca de técnico. Também. Aí eu acho que é uma coisa muito grave. Primeiro, ó, E várias demissões que não era pra ter acontecido, a Aguirre não era pra ter saído. Tudo bem que o time caiu pra caramba, mas, mano, ele que colocou o time lá em cima, deixa de finalizar o bagulho. E acontece, né, velho? Às vezes Não tem, dá, não tem continuidade, entendeu? Isso é muito também culpa da torcida, querendo ou não, a torcida que pressiona. E Só que uma a outra diretoria coisa, cede. que parece que mudou agora é que não tá mais vendendo os moleques cedo. Porque de 2 anos atrás aí tava vendendo. Tipo, o David Neres A foi. minha dúvida disso daí, Odé, é que eu acho que ainda não chegou Será, nenhuma mano? proposta assim, ó, oficial. Tá aqui, São Paulo, ó. Será? Quero levar o Anthony. O Lisieiro, O Lisieiro. É que o Lisieiro... Os caras vão fazer proposta com esse O machucou. Lisieiro, o cara viaja da Europa Os pra cá caras- e fala assim, eu vou assistir o Lisieiro jogar. E o Lisieiro tá 4 jogos sem jogar porque ele tá machucado. Aí o cara vai embora, não dá tempo de ver. Liga pro Lisieiro. Ele o cara vai não ser se que nem o machucou. Rodrigo Vai Caio. ligar, Sabe que mano. o Rodrigo Machucou. Caio, ele foi lá pra, acho que o Atlético de Madrid fazer teste médico, ele não passou no teste médico. É. Foi no Valência. Pô, né? mano, isso nunca Acho que foi aconteceu, no Valência. velho. Isso aí O cara foi lá e não culpa passou do- no teste médico, mano. É culpa do Não, preparo o ponto físico. é que mano. assim, o Rodrigo Caio ficou no São Paulo todos esses anos, aí ele foi pro Flamengo e já foi campeão carioca. Saia Então, do São Paulo e seja campeão. 4 eu vi meses. eu vi essa semana falando de preparo físico, eu vi essa semana também uma explicação lá do Carlinhos Neves. Né? Finalmente ele falou alguma Nossa, coisa. sério? Ele falou que, tipo, que o São Paulo tá com um problema muito sério
que o São Paulo passou por muitos preparadores físicos nos últimos anos. E cada um tem uma forma de trabalho. E aí ele pegou meio que uma bagunça total no departamento. Ele falou que ele pegou tipo um caos. E aí ele tá arrumando aos poucos e toda essa mudança que ele tá trazendo, tá, querendo ou não, trazendo consequências pra parte muscular agora. Só que isso no futuro vai ser bom. Meu Deus, Não sei se foi uma explicação boa, Mas- mas eu fiquei pensando, tá, teve muito preparador físico nos últimos anos, mas também tem muitos jogadores diferentes. Então, o jogador ele pula de clube, ele muda de preparador e nem por isso ele fica se machucando toda hora. Então eu não achei uma explicação muito plausível. Aí verdade, outra, acho que encheu dentro linguiça, mano. E outra, dentro dessa explicação, quanto tempo? Porque se a gente for ficar 10 anos pra arrumar... Pessoal, Exato. preciso de pelo menos 3, 4 anos por exato. time. Pessoal, Quanto 3, tempo? 4 anos. Se ele me garantir que ele consegue Nossa. resolver até o final Até dessa lá já- semana, tá ótimo. Agora, se ele falar que é só em 2042, aí, Carlinhos, obrigado. Obrigado. Vou Valeu a contratar outro explicação. cara aqui rapidão, tá? Obrigado. Mas eu achei bem merda a explicação dele. Tá, enfim. Bom, e aí foi isso. Então, um empatezinho. A gente caiu bem na tabela. Acho que foi pra Caiu. sétimo. Nada. Mas... Ah, não, acho que é isso aí mesmo. Eu ia falar 11º, mas acho que tá em 7º mesmo. a gente deu uma caída na tabela aí com esse empate. Mas ainda tem o jogo a menos dos Gambá. Mas os Gambá continuam. Tem jogo a Mas menos? é o 8º. Tem o jogo a menos do Oitavo? Corinthians. E o jogo a menos. Joga hoje? Não. O Corinthians ainda vai ser marcado esse jogo contra o Goiás. né? O Corinthians vai pegar o Flamengo na terça. Na Copa do Hoje, Brasil, no isso, caso, né? né? Hoje. Na Copa do Brasil, né? É. Bom, pelo menos Enfim, uma mano. eliminação de um Vamos aí rival. que- porque Mano, vai ser mano. eliminado. Não comemora Beleza? não, velho. Não, vai ser eliminado. Vai Flamengo. Bom, e aí foi isso então. Estamos aí brigando para continuar ali, pelo menos na parte de cima da tabela. Sul-Americana. Temos 2 jogos aí antes da parada para Copa América, né? E já falando disso, vamos pegar o Avaí sábado lá na Ressacada. E eu gostaria de saber como vai ser esse jogo aí. Nossa, mano. Mano, vou apostar no São Paulo, velho. O torcedor André. Sabe o que vai ser? 1x0 São Paulo. 1x0 São Paulo. Léo. Esse jogo ele tem cara de vitória mesmo, porque é a cara do São Que Paulo. posição que o Avaí tá? É a cara do São Paulo. Havaí está em 19º. Só Penúltimo. que todas- São Só que todas as lembranças que eu tenho de São Paulo vai na ressacada é de derrota. É de derrota. Todas as lembranças que eu tenho É de aqui, derrota. vagas lembranças. Mas vamos apostar aí Cara, uma vez eu quase fui no Havaí. Eu tava lá em Floripa. na ressacada. Lá na Tava Mas do era lado, São velho. Paulo? Tava do lado, São Paulo e Havaí. Ah. Só que eu não fui porque meu voo E o São era Paulo bem na hora perdeu, do né? jogo. Perdeu. Dá bem. Perdeu, velho. Dá bem. Eu vou apostar 2x1 São Paulo. 2x1 São Paulo? Bom, eu também acho que o São Paulo ganha. E eu vou na do líder 10 aqui. Eu acho que vai ser 1x0 também. Sabe aquele golzinho. Aquele golzinho nada, chorado. O do nada. Vitor Bueno. Pode ser que seja. Enfim, é isso então, senhores. Obrigado aí mais uma vez. Mais alguma coisa da parte de vocês? É isso aí. Só isso. Alguma defesa mais aí? Mais do Leco, alguma coisa. Tá bom. O Leco com certeza vai curtir esse programa. Esse Vai vídeo. curtir, vou mandar pra ele. Bom, valeu aí de novo por ter assistido. Obrigado aí por compartilhar e tudo mais. E continua acompanhando a gente aí, não só aqui no YouTube, como lá no Instagram. E aí em breve, né? A gente precisa criar até algumas coisas aí, atingir um promoções. número de inscritos, atingir um número de seguidores lá pra A gente gente vai criar lançar algumas umas coisas. promoções, ó. Sortear camisas como essa bonita que o... Do Átila, Do Átila tá autografada pelo Átila. autografada pelo Adi. Quando você falou da camisa, a galera já começou a se empolgar. Quando falou que o autógrafo é meu, aí já... Mas olha que Deu uma bela segurada. camisa. Mas é uma bela camisa. Meu, esse é o cara que mais tem camisa do São Paulo Do na São mesa Paulo tricolor. aqui. Ele nunca repetiu. Nós temos 10 episódios. E vocês ele nunca estão repetiu a reparando camisa. que eu não tô vindo mais de camisa? É, É um protesto. Protesto? protesta, mas aí você tem que vir de preto, então sei lá. Não, eu não vou usar a camisa até, sei lá, a gente começar a ganhar. Ah, Pô, tá. começar a ganhar, você faz até ser campeão. É, eu não ia falar, falando. Acho nossa, melhor, Léo, acho então- melhor você já vender as camisas Mano, que já você tem. vende. Não, na próxima Já vitória, vende ó, as na próxima camisas. vitória de São Paulo eu ganho de camisa, na próxima vitória. Tá, Vai ser contra o Havaí. Isso aí. vai ser. Então no próximo programa o O Léo estará de Léo estará camisa. de camisa. Enfim,
Obrigado de novo aí, valeu. Continua curtindo, compartilhando, contando pros amigos. E estaremos aqui na vitória ou na derrota no próximo vídeo. É isso aí. Valeu, galera!